Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais um Investimento Aberto aqui, um episódio novo com meu amigo Carlos Castro. Tudo bem, Carlos? Tudo bom, Como é que você Edson? está? Tudo bem, e você? Tudo jóia. Carlos, prazer estar aqui contigo. O Carlos é da Super Rico. Vou pedir para ele se apresentar. Sabe muito sobre planejamento financeiro, vai contar muita coisa boa aqui para a gente. Carlos, por favor, se apresente. Tá. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Sempre um prazer poder falar sobre esse tema aqui com você e compartilhar isso com a sua audiência. Então, Obrigado. como você trouxe, eu sou sócio fundador de uma plataforma de planejamento financeiro chamada Super Rico. A gente começou lá em 2014 e essa plataforma, hoje, ela conecta planejadores financeiros, que são profissionais que querem atuar de maneira independente, a pessoas e famílias. A gente alcança essas pessoas diretamente, através do canal que a gente chama de B2C, mas também atendemos empresas. A gente acaba impactando muita gente. Nessa plataforma, a gente já está com 100 mil usuários, Uau! pessoas ali, e planejadores, a gente vem formando esses profissionais. Exatamente porque é uma profissão relativamente nova no Brasil. O brasileiro começou a conhecer esse profissional planejador financeiro, vou dizer assim, pegando algumas datas que são datas marco, reforma da Previdência. Despertou a consciência no brasileiro que estamos vivendo mais e não dá para depender do Estado. Então, aquilo mexeu nessa zona de conforto, porque muitos acreditavam que a Previdência Social, e acredito até hoje, né, vai ser suficiente para dar essa tranquilidade da aposentadoria e não mais. E aí essas pessoas, vendo que os benefícios estavam cada vez menores, e o prazo do INSS para alcançar esses objetivos cada vez maiores, ela começou a olhar o que poderia ser feito. E aí identificou nesse profissional, que é um profissional independente, a possibilidade de discutir sobre suas finanças. Então, esse marco da reforma da Previdência fez com que a gente aumentasse, então, o número não só de interessados de um lado, que são os clientes, mas principalmente o interesse de profissionais que querem ser planejadores financeiros. Para concluir essa introdução, esse é um modelo que a gente trouxe dos Estados Unidos, uma empresa chamada Ameriprise, que ela criou, não um modelo como o nosso, que é digital, né, que se conecta digitalmente às pessoas, mas um modelo de estrutura física, de escritórios. Afinal, o planejamento financeiro nos Estados Unidos já tem mais de 30 anos, já é um É, mercado consolidado, uma profissão também consolidada. Aqui no Brasil, é uma profissão que está em ascensão. sim, sim, sim. Então, a É, o gente mercado, veja, trouxe, nem essa tecnologia que tem hoje, né? 30 anos atrás. esse formato, modelo de franquia, e decidimos então formar esse profissional. Criamos um MBA de formação, né, profissional mesmo, para o planejador poder se desenvolver, e obviamente tem as certificações. Certificação que a gente trabalha para que ele obtenha ao longo do tempo, que é uma certificação de distinção, que é o CFP, né, o Ah, Certified Financial Planner. Então, esse é o nosso ecossistema. A plataforma tem produtos, serviços, todos ali padronizados, e, para finalizar, o nosso objetivo é democratizar o acesso ao planejamento financeiro. tá, ótimo. Então, começamos por aqui. O que é, de fato, um planejamento financeiro? É só fazer uma planilhinha ou não? E onde ele pode ajudar a nossa vida? Sua, minha, a nossa vida. O que incomoda bastante a gente, estávamos conversando um pouco sobre investimento, né? E quando se fala em planejamento financeiro, as pessoas já associam a investimento. É, vou planejar para sobrar um dinheiro e investir. E investir. Todo mundo quer começar, inclusive, pelo investimento. Só que se você olha dados, por exemplo, o Banco Mundial, esse número eu acompanho já há um certo tempo. Se a gente colocar em retrospectiva, 10, 14 anos atrás, e pegar esse relatório no ano passado, você vai ver o seguinte, que há 14 anos, de cada 100 brasileiros economicamente ativos, 4% guardava dinheiro. Quatro. Não vou nem questionar aqui a forma como ele guardava, mas o Ok. fato é que desses 4, apenas um conseguia guardar o suficiente para se manter independente, se manter saudável financeiramente. Tá. 14 anos depois, o mesmo relatório. Quantas pessoas guardam dinheiro? Hoje está entre 11 e 15% da população economicamente ativa. Ah, melhorou Cada pelo 100 menos. brasileiros, 15 guardam dinheiro. Agora, aqueles que ficam independentes, que conseguem guardar o suficiente para ficar
independentes, continua sendo 1%, ou 1 a cada 100. Então, esse número, perceba que não mudou. Talvez a explicação sobre o número de pessoas que passaram a investir se justifica pela democratização das plataformas de investimento. Tá, Né? Quando se ok, você fala em acaba 14 investindo um anos pouco mais. atrás, então se justifica. Mas as pessoas que ficam independentes, isso não mudou. E o planejamento financeiro, ele tem como objetivo mexer nessa equação, né, que é aumentar o número de pessoas que tenham saúde financeira ao longo de toda a sua vida. Já que a gente está vivendo mais, né, nossa expectativa de vida ou sobrevida, né, mais tecnicamente falando, está aumentando, então você não vai mudar essa condição dada nesse relatório se não for através do planejamento financeiro. Porque o planejamento financeiro, ele te dá uma visão holística da sua vida, né? E nessa visão holística, investimento é uma parte, mas você não começa o seu planejamento com investimento. Começa aonde? Aliás, eu até queria te fazer. Coloca nessa resposta a questão do que é independência financeira também. Uhum. Estou falando um pouco por onde começa e o que é ser independente, É, né? Que ser independente tem várias vertentes aqui para a gente discutir. Mas antes de mais nada, o ponto de partida tem que ser os objetivos, né? Sabe aquelas duas perguntas que eu costumo compartilhar com as pessoas, que são importantes, né? Que a gente tem que saber responder, né? Qual é a data mais importante da nossa vida? se a minha mulher perguntar, tem que dizer que é do casamento, mas tudo bem. Mas para muitos, a data mais importante da nossa vida é quando a gente nasce, Isso. né? E a segunda pergunta mais importante que a gente tem que responder é quando a gente descobre o porquê. E eu trago isso Boa, responde o porquê, fiquei porque é curioso. complexo. Quando você fala para as pessoas o planejamento financeiro começa pelos objetivos, significa que a pessoa, até do ponto de vista filosófico, né, ela parar para pensar e fazer um balanço da vida dela, respondendo essa pergunta: o que eu vim fazer no mundo? Difícil, Né? é. Então é muito difícil. Então, essa etapa é a etapa primordial, porque se você não sabe o que você quer, você Alice não no tem País das como desenhar um Maravilhas, né? plano, né? Quem não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve, né? Exato, qualquer caminho certo, você não sabe onde você quer chegar. Então, quando você olha investimento, métricas como quero bater o CDI, o que isso significa? Bom, Né? Quando muito você bom. analisa o planejamento de vida da pessoa, você vê muita gente, e aí remete sempre aos dados do Banco Mundial. Muita gente está investindo, né, com as plataformas e o acesso a bons produtos, democratizou o acesso a produtos financeiros no Brasil. Com certeza tem muita gente com performance boa, conseguindo aí bater o CDI e tudo mais. Agora, quando você vê o nível de pessoa, a quantidade de pessoas que consegue ficar independentes, continua no 1%. Né? Então, o que falta não é você investir melhor o seu dinheiro. O Olha que só. falta é você entender quais são os seus objetivos. E essa pergunta ela é complexa de ser respondida, Pera, porque para que você aprofunde um pouco isso aí. quando a pessoa avança, ela consegue trazer isso na forma mais de desejos, né? Ou, em outras palavras, sonhos. Ah, poxa, eu quero casar, quero constituir uma família, quero cuidar da educação dos filhos, quero comprar um imóvel, quero poder viajar, quero ter minha independência, mas eu não quero ter minha independência só aos 65 anos. Na realidade, eu quero ter vários momentos de paradas. Então, agora se fala muito em microaposentadoria, que é uma questão geracional. Né? A Olha, isso aí geração, eu não sabia, não. Isso é a novidade. geração que nos antecede aqui já não pensa, vou me aposentar quando fizer 65 anos. Não. Ao longo da sua jornada profissional, ao longo da sua carreira, as pessoas querem fazer paradas. Tipo o que seria o sabático Querem antigamente. sabático. Esse ano eu quero, a cada 5 anos eu quero parar um. Sei lá. Quero para um. Então, são microaposentadorias que você tem que planejar. Já é um passo importante, porque se a pessoa já conseguiu entender, né, o que ela gostaria de fazer, pelo menos no período de tempo que ela consegue enxergar, normalmente é curto prazo. As coisas de longo prazo não necessariamente vão acontecer dessa forma, mas ela já traz essa expectativa. Isso já é suficiente para o planejador financeiro dar forma para isso. Aí você converte o que são esses desejos em objetivos. Consequentemente, Tá. para esses objetivos, você vai ter as metas.
Tendo as metas, aí sim, você desenvolve o processo do planejamento em si, que é o Tá. ponto que a gente vai explorar aqui sobre como o planejamento funciona. Eu trouxe que o ponto de partida, perceba, ele é mais uma ciência social, né? Você não sai discutindo números. Não, você veio com um porquê aí que metade das pessoas já ficou assim, opa, peraí, já não... Você começa discutindo exatamente as questões sociais, né? As pessoas, muitas pessoas voltam e, de fato, vão discutir com o seu, fazer análise, né, com o seu psicólogo, para poder entender, né, que para ela poder, de fato, conquistar essa tranquilidade, talvez tenha respostas ainda que ela não tem. E se ela não tiver essas respostas, a gente não consegue criar algo que transforme a vida das pessoas. Planejamento financeiro, diferentemente do que o nome remete, não é uma ciência exata. Ele é uma ciência tal qual a economia, e é Verdade. economia, ela é uma ciência totalmente social, explicada pela ciência exata do planejamento, onde você tem diversas ferramentas, como orçamento, fluxo de caixa, investimento, gestão de riscos e proteções, planejamento de aposentadoria, gestão tributária e fiscal, gestão, né, o planejamento sucessório. Isso é técnica. Agora, nada disso funciona se você não conseguir mudar o comportamento das pessoas. Por isso que na Super Rico a gente optou, né, como objetivo nosso é democratizar o acesso a esse tipo de serviço. A gente falou, poxa, não adianta falar de planejamento financeiro, porque aqui você está falando de uma ferramenta que para a grande maioria soa algo burocrático e caro, e que talvez a pessoa não consiga ter um planejador para prestar esse serviço. Então a gente reformulou e passamos a tratar isso como saúde financeira. Ou seja, nos aproximamos muito mais das pessoas, quando se fala de saúde financeira, do que do mercado. Nos distanciamos, em tese, né, do mercado financeiro para se aproximar das pessoas. Já que o planejador financeiro, tal qual o médico, e aí fazendo uma analogia do que Você acontece ia nos Estados falar. Unidos, Ah, as famílias têm seu advogado, as famílias têm o seu médico, as famílias têm o seu planejador. Então, aqui no Brasil, para que as pessoas possam também entender dessa maneira, que o profissional o planejador, ele é um profissional que está do lado da família e não do lado do mercado, e sem demérito, porque na realidade é um ecossistema em que todos os agentes são importantes. O assessor de investimento, o gerente do banco, o corretor de seguros, só que são agentes de mercado que provê produtos, os melhores produtos. Agora, quem cuida da vida das pessoas sob o aspecto financeiro é o planejador. Quando a gente posiciona o planejamento como saúde financeira, fica mais alcançável, mais atingível, né? olha, E reflete melhor a ciência social, que é o dinheiro, ele é um instrumento, uma ferramenta que vai viabilizar os projetos de vida que essas pessoas têm. Isso vai mudar com o tempo. Planejamento financeiro não é algo estático, não é uma fotografia. E aí também, quando se fala de planejamento, significa para muita gente você fazer um plano e entregar o plano para ela executar. tem gente que acha que vai chegar lá, o Carlos me disse aqui, ó, tem que, isso aqui é despesa, isso aqui tem que gastar tanto, não sei o quê, cortar aqui, tal, tal, sobrou tanto, invisto tanto. Tem gente que acha que é só isso, né? Que eu entrego o planinho lá, você tem que cortar tanto, tem que gastar tanto, mas não é isso. Não é isso. Né? E o plano, ele de fato ele é feito para dar errado, né? Não, maldade, ele dá, ele dá. Porque o plano que dá certo tem algum problema. Claro que eu estou colocando isso de uma forma Sei. provocativa, porque dadas as condições que a vida das pessoas ela muda constantemente. Porque responder essa pergunta, que é o que eu vim fazer no mundo, é complexo. Pô, você vai, metade dos clientes já entra em depressão e vai embora. Mas voltam, né? Eles têm esse exame de consciência que é muito, muito importante. E aí o planejamento ele vai funcionando. Mas por que que a gente traz mais para a saúde financeira e menos para o planejamento? Daí da provocação do plano foi feito para dar errado. Ah, É porque a vida das pessoas elas mudam. as Ou pessoas mudam, né, desculpa, a cara? vida muda, né? Todo mundo vai É, evoluindo, né?
às vezes tem filhos que não planejaram, ou os filhos que já ficaram independentes e saíram de casa, é, casamentos que não dão certo. Então, você tem muitas mudanças. Então, o plano, se fosse só sob a ótica de vou entregar um plano para a pessoa, de fato não vai funcionar, porque pressupõe que é algo estático. Agora, quando a gente fala de saúde financeira, a gente está falando de algo que é dinâmico. A gente até criou uma Realmente muda ferramenta tudo. chamada curva de vitalidade financeira. Né? A curva de vitalidade financeira, ela mede a saúde financeira das pessoas. Então não adianta ficar olhando CDI, Bovespa. Isso aqui não vai refletir a saúde, isso aí simplesmente mostra a performance dos produtos. E tudo bem. Agora, a sua saúde financeira, dentro do que se espera para que você viva bem a vida toda, ela é um filme. Né? E o planejador financeiro ele tem como objetivo, nesse filme, fazer com que o final seja feliz. Sim, Então, a curva de vitalidade financeira, ela é a nossa métrica para garantir, né, um meio de avaliar como que o bem-estar da pessoa está indo. e como é que você mede? Eu acho que fica um pouquinho a curva de vitalidade. Tá bom, e o que que ela mede o que assim? E aí, voltando ao tema da independência financeira, Opa, né? tá bom. Então, a curva de vitalidade, ela mostra o seguinte, seus objetivos, eles têm um custo, né? A gente chama isso até de ciclo da vida, né? No ciclo da vida, eu quero comprar um imóvel, eu quero ter minhas microaposentadorias, quero viajar, eu quero, de repente, ficar independente. Né? O que é independência? A independência é uma condição que você tem uma renda e que não é uma renda somente passiva do capital que você acumulou. A gente Hum, simplifica, né? Mas, por exemplo, se você empreende, se você trabalha e gera renda cuja origem depende única e exclusivamente do seu trabalho ativo, isso também é uma independência. Até porque o que hum. vai acontecer para a grande maioria dos brasileiros é que a gente não vai conseguir acumular o suficiente para nos mantermos independentes somente com a renda ativa do capital acumulado. A gente vai ter que trabalhar por mais tempo. A diferença só é que esse trabalho ativo ele tende a cair, né, em relação ao momento profissional que muitos ainda estão antes da aposentadoria. Sim, natural que aos 70 anos você não vai trabalhar como tinha acabado aos 40. Exato. Só que você vai precisar continuar trabalhando para, na combinação da renda ativa do trabalho com a renda passiva do capital que você acumulou, você consiga ter o suficiente para manter o seu bem-estar. Tá Né? bom. E isso é bom, inclusive, para a saúde, Ó, né? Saúde mental, né? E contribui para a saúde integral. E que, para que essa decisão dessa renda ativa, nessa longevidade, fruto de um trabalho autônomo seu, faça sentido, isso não pode ser por necessidade. Né? Isso tem que olha, ser planejado. Porque se você precisar continuar trabalhando por necessidade, seu bem-estar, a sua qualidade de vida estão totalmente comprometidas. interessante você falar, hein, cara? Essa questão de o desejo e a necessidade, a questão do Uhum. querer e do precisar, né? Uhum. Isso é interessante, faz toda a diferença na maneira, no seu humor, no seu bem-estar, é verdade, é uma coisa muito A gente interessante isso. discute muito isso na fase de desacumulação, né? Então, as pessoas precisam acumular dentro das suas possibilidades, acumular um capital para ter essa renda passiva do capital acumulado, só que também tem que ter a renda ativa. Então, ela tem que começar a pensar em múltiplas fontes de renda, mas oriunda não só do mercado, mas também do seu trabalho ativo, porque você se mantendo ativo, pelas razões que nós explicamos aqui, você também se mantém saudável e tem condição de viver muito mais. Tá. A gente começa a discussão exatamente por esse ponto. E isso, essa combinação da renda ativa do trabalho autônomo com a renda passiva do capital acumulado, te dá independência. Né? Até porque se você perder uma fonte de renda, você pode, na transição, ainda ter a sua fonte de renda do trabalho CLT, tudo bem, mas você perde essa fonte de renda, você tem as outras fontes que vão manter a sua saúde financeira. Tá. Então, isso é o nosso ciclo da vida e as condições socioeconômicas que a gente tem no Brasil. E aí, quando você olha para o ciclo da renda, então são duas curvas: Tá. o ciclo da vida e o ciclo da renda. O ciclo da renda é como a gente lida com o nosso dinheiro. Né? Hum. Então, ele está produzindo renda ativa do nosso trabalho. E o que eu estou fazendo com esse dinheiro? Né? Ele está indo tudo para consumo? Eu estou conseguindo fazer um estoque desse dinheiro? Então, na renda, no ciclo da renda, aí entra a ferramenta técnica do planejamento, que é ensinar as pessoas
a trabalhar melhor esse dinheiro. Começando pelas questões mais básicas aqui, que é fluxo de caixa, entrada e saída, Tá. né? E as pessoas não têm ideia de quanto custa o padrão de vida. Elas não sabem. Se você perguntar para ela quanto custa o padrão de vida, ela não sabe responder, porque não tem esse controle de entradas e saídas. É uma coisa básica. Não estou nem falando de orçamento, estou falando de fluxo de caixa. Né? Quando você faz esse mapeamento, você começa a dar para a pessoa uma evidência de quanto está custando esse padrão de vida, e que muito provavelmente esse padrão de vida ele não é sustentável. Porque se você quiser manter esse padrão de vida, significa que aquele capital acumulado para te gerar a renda ativa, que vai ser combinado com a renda passiva, desculpa, que vai ser combinada com a sua renda ativa, vai ter que ser muito maior. E aí começa a ficar inviável. Ou seja, normalmente no ciclo de renda, a renda não é suficiente, você não consegue acumular o suficiente para cobrir o gap entre o que você precisa no seu ciclo da vida. Tá. Quando você mostra esse gap, aí as pessoas se assustam. Eles choram. E aí começam a despertar para a realidade, e aí entra o trabalho do planejador, que é, no final, resumidamente, é eliminar esse gap. Só que esse gap você não elimina no momento zero. A curva, ela é um filme. Então você vai ajustando isso ao longo do tempo, né? E vai trabalhando todos os mecanismos de contorno, porque o cenário macroeconômico também afeta o seu ciclo da renda, afeta o seu estoque, e você tem que administrar para que não haja gap. A primeira curva é da vitalidade. Essa está ligada às necessidades, ao porquê que você vive. Né? E a segunda curva é da renda, e o ponto é. A gente chama a combinação dessas duas curvas, Ah, por causa exatamente do gap a ser suprido, né, esse espaço entre o que você precisa e o que você tem, a gente chama a combinação das duas curvas como curva de vitalidade financeira. tá. Né? Embora seja um singular curva, ela é uma combinação dessas duas curvas. É o ciclo Hum, da renda versus o ciclo da vida. Ou tá. seja, eu tenho um custo de vida que eu quero realizar os meus projetos e tem a minha renda, a maneira como eu estou lidando com o dinheiro, o estoque que eu tenho que fazer. Na diferença entre o que eu preciso e o que eu tenho, é que entra o ferramental do planejamento financeiro. Quando essa curva, essas duas curvas, elas estão em consonância, ou seja, o gap está administrado, a pessoa tem saúde financeira. Tá. Né? Quando ela abre, aí você começa a ter uma tendência de prejudicar a sua saúde financeira. O que significa, no final, o risco do dinheiro acabar antes. Então, na verdade, assim, pensando, estar com saúde financeira, diferente que a gente chegar aqui e falar, se eu estou com saúde, eu estou bem, tal, 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 estar com saúde financeira é alguma coisa que é de hoje para frente. Você tem que olhar para hoje e dizer assim, eu estou bem porque hoje eu consigo ver que meu gap está fechado, que tem uma previsão de futuro, não sei o quê. Então, é a questão mais complexa, que não é como acordar de manhã, tirar a temperatura e medir a pressão. Porque esse não fica muito simplista. Né? Muitos atribuem a saúde financeira apenas a orçamento. Sem olhar o fluxo de caixa, ter as suas medidas de restrição ali, que é o orçamento, e se está em ordem, você está bem. Não, não está bem, porque se a renda não é uma renda, é uma renda que depende de Tá. outro que eu falo, por exemplo, da empresa que você trabalha, e o que acontece se você perder a renda? Então, se você perder a renda, isso não é suficiente para você manter a sua saúde financeira. Então, a coisa ela precisa ser ampliada. Você precisa, para ter saúde financeira, combinar, sim, a visão holística das ferramentas de planejamento financeiro, que é ter um colchão de segurança, que é investir, que é ter a reserva para sua independência, para sua aposentadoria, trabalhar esses imprevistos não só com liquidez, mas você também precisa de ferramentas de proteção com seguro, e não precisa ser seguro de morte, não, tem que ser seguro em vida, que as pessoas esquecem disso. Porque por mais que você tenha uma liquidez, chega um imprevisto, só que esse imprevisto pode não só consumir a sua liquidez, mas até te endividar, né? Exatamente pela falta de liquidez, e muitos brasileiros não têm nem essa reserva, e aí acaba indo para a dívida em função de um imprevisto que poderia ser coberto com um seguro, e um seguro de vida, né? Tá. Um seguro em vida. Tá. Então veja que tem uma série de combinações para que você consiga manter aquele gap fechado. Então, a saúde financeira ela é mais complexa, né? Quando a gente simplifica, a gente não consegue garantir para as pessoas que elas vão conseguir viver bem a vida toda. Então, quando a gente amplifica dentro do conceito do planejamento financeiro,
né, com os instrumentos que a gente tem, aí sim você consegue garantir saúde financeira. A gente estudou muito isso para posicionar a Super Rico em saúde financeira. É isso que eu ia te perguntar, Carlos, porque tem um monte de pergunta para fazer, mas tem uma agora que me veio aqui. Olha que eu estudo esse negócio também, não tanto quanto você, óbvio e tal, e não é um conceito trivial, Uhum. óbvio e conhecido. Uhum. Como é que as pessoas reagem? Assim, a pessoa é apresentada a isso, como é que costuma ser a reação? Um monte vai embora e não volta, um monte vai embora, mas volta depois, as pessoas não entendem. Até vão ficar com isso, mas acho que isso é meio papo de autoajuda. Como que é a reação das pessoas? A gente tem a ferramenta. De tudo isso que eu falei para você, a gente simplifica na curva de vitalidade. E a conversa se dá sempre com a curva de vitalidade financeira. Tá. E ela é simples, né? A gente começa a perguntar para as pessoas entender Difícil é o cara responder, né? o que ela pensa de independência. E mesmo que ela não responda, a gente se antecipa e começa a mostrar para ela. Mostrar para ela, por exemplo, que para você ter uma renda passiva, né, de R$ 10.000 por mês, a partir dos 60 anos de idade até os seus 100 anos, vamos assumir que você vai viver, né, mais 40 anos, você precisa ter 3,5 milhões de estoque, né? Não, cara, acabou. Aí você pega a atenção da pessoa, né? E aí tem uma explicação técnica, uma explicação fisiológica, né? A gente, num estado de conforto, existe um mecanismo, né, no nosso cérebro aqui, que é a amígdala, que está sempre em alerta, né, que é o que nos defende, né? Por isso que, Tá. normalmente, as notícias ruins, a gente presta mais atenção, por causa do efeito da amígdala. Se você ler a imprensa, ela, para chamar atenção, ela vai com notícia Sempre, ruim, a gente sempre né? brinca, na imprensa gosta de coisa ruim, né? Então, assim, por causa desse nosso... Que jornal vende, gente, que a gente vai cá. Jornal para vender tem que ter notícia ruim, senão a pessoa não compra. que esse nosso comportamento... É fisiológico isso, realmente é Tá? fisiológico. E quando você apresenta para a pessoa a curva de vitalidade com esse gap, você chama a atenção dela. Veja, ela não falou absolutamente nada. Você simplesmente antecipou e assumiu, né, um cenário hipotético. E a hora que ela olha aquilo, você impacta exatamente a amígdala, ela fica desperta para discutir. E aí é natural que ela comece a trazer seus dados, e aí você vai trabalhando ali na curva da renda. E aí, como nós sabemos quais são os caminhos para fechar a curva, você então começa a trazer meios possíveis, recomendações gerais, isso tudo uma conversa, né, de, sei lá, de no máximo meia hora. E Uau. você mostra para ela o caminho de como fechar a curva. E aí você gera um outro efeito, que é o da dopamina. Então você vai do Opa! medo para a satisfação. Porque você fala, não, tem um caminho possível, poxa, então é isso que eu vou precisar fazer. Claro que quando ela sai de um encontro desse, ela vai discutir com a família, né? A pessoa vai discutir com, enfim, com as pessoas envolvidas. Depois ela volta e começa a jornada, que a gente chama de jornada mesmo da saúde financeira. Então, é inegável que o planejador financeiro ele tem que ter habilidades, né, para trabalhar exatamente o comportamento. Falando até um pouco da certificação, né, que é o CFP. O CFP Que, aliás, o Carlos um decano, né? Decano do. agora um decano. Não, um decano. Mas tem muita gente que tem mais tempo de certificação que eu. Mas aí eu atuo ativamente na Planejar, né? Sou lá responsável pela comissão de relacionamento com associados. Então, atuo porque acredito que esse nível de certificação, de fato, traz para a gente uma distinção. E o que é interessante? Para mostrar como esse mundo ele mudou bastante. A certificação, ela trabalhava 6 áreas, áreas técnicas. O planejamento financeiro em si, eu costumo dizer mais orçamento, fluxo de caixa, é um pouco mais que isso, mas ok, vamos simplificar dessa maneira para as pessoas que não conhecem entenderem. É a área de investimentos, a área de seguros e proteções, a área de aposentadoria, a de planejamento tributário e fiscal e sucessório. 6 áreas. Uhum. E houve uma revisão, porque demograficamente as coisas mudaram. Né? O que percebeu? E não adianta você trabalhar a técnica, porque isso não gera transformação. Por mais que você diga e prove Olha, por A mais B, né, que vender a sua casa, ou uma casa que você gera uma renda de aluguel, mas que por uma condição
de demografia, seu imóvel agora está ocioso e dificilmente você vai conseguir alugar e vai te gerar custo, e que a melhor saída seria vender esse imóvel, por A mais B, usando essas 6 áreas técnicas, você prova para a pessoa. Agora, a pessoa não toma a decisão de vender, porque existem, por exemplo, coisas emocionais, que aquele Sim. imóvel foi o imóvel, que foi uma herança do pai, e que a pessoa teve momentos familiares na sua infância de muitas recordações. Então, por mais que a técnica mostre, né, racionalmente a decisão que deveria ser tomada, nós não somos racionais, Ah, né? não. As emoções nossas dominam, né? Por esses exemplos que eu dei fisiológico aqui, elas dominam, né, a maneira como eu decido. E aí tá aí Kahneman para mostrar isso para a gente, né? Então, o que a gente decidiu fazer? E aí, voltando ao tema que eu estava comentando Da da, vitalidade? da vitalidade e tudo mais, agora, Não, mas não tem problema. Você estava falando da é, vitalidade e tal, e como é que o planejamento pode mudar realmente a vida da pessoa, né? Como é que tudo isso você vai encaixando e como é que de fato muda? Como é que ela é. reage? Então, eu falando assim, exatamente dessa questão do comportamento das pessoas Isso. e falando do CFP. Então, o CFP ele decidiu expandir para mais 2 áreas, Exato. né? E uma delas é a de comportamento financeiro. É mais amplo que isso também, porque Ah, por quê? combina Que me interessa. É que a minha praia é economia psicologia, né, e comportamental, né? economia comportamental. Então, é psicologia econômica. Essa é a nova área, e a partir, se não me engano, do ano que vem, para quem for prestar a prova, vai ter que também dominar a psicologia econômica, né, e um pouco de tecnologia, que é a sétima área, desculpa, a oitava área, né? Então nós É, estamos com 8 áreas 8 agora e áreas. não mais 6, devido ao mercado de criptoativos, o mercado de ativos digitais. Então veja que a própria certificação entendeu e ratifica isso que a gente tem conversado aqui, de que o planejamento é uma ciência social, que nada vai funcionar se a gente não entender de comportamento das pessoas, daí a exigência da psicologia econômica. Né? Mas é engraçado isso. Você fala uma coisa que eu sempre bato nessa tecla. Produto é tudo muito parecido. Uhum, É mais no Brasil com essa taxa de juros que a gente tem lá em cima. No final das contas, a diferença é você. O que uhum, você quer, onde você quer chegar. Porque os produtos são muito parecidos. Se você falar, se eu falar com você, ou alguém falar comigo, com você, não vai mudar muito. Ah, botar um pouquinho mais disso, botar mais daquilo, tá? Vou nem falar de conflito de interesse aqui, hein? uhum. Então, na verdade, assim, o que que você quer? Eu acho que é nessa pegada, né? Que é entender a pessoa e tal. Acho que até o próprio planejador, pegando um pouco da tua dica, tem que mudar o seu, vai ter que mudar o seu perfil também, né? Para parar, que também acho que é um viés de nós técnicos, né? Que estudamos não sei o quê, que é dar muito valor à técnica, né? Não, talvez o mais importante seja você entender tão bem assim os produtos. Você tem que entender bem. Talvez o mais importante seja você conseguir entender o teu cliente, né? É o mais importante, né? No começo, você conquista o cliente pela técnica, mas você fideliza Olha, legal isso. pelo relacionamento. E aí, nesse relacionamento, que é uma coisa que você constrói. Por isso que o planejamento é uma jornada. Se você simplesmente Você fala a contrata, jornada da pessoa, é como ter aquele médico da família mesmo, é ter para a vida toda, o cara que vai estar te acompanhando, é ter para a tá? vida toda. Tá. Porque você não consegue criar uma relação de confiança fazendo ali um planejamento de curto prazo, como se fosse um projeto pontual, né? Essa relação de confiança ela vai sendo construída ao longo do tempo. Vou dar um exemplo aqui de um cliente, né? Vários clientes que a gente atende, mas um cliente que eu atendi é um cliente bem complexo, problemático, né? Inclusive, Complexo problemático no sentido de comportamento, é porque financeiramente a vida dele é as difícil. duas coisas. Tá bom, Né? ok, entendi. E aí, se me permite, daqui mais ou menos uns 2 meses, a gente vai, pela Planejar, esse caso que eu vou colocar resumidamente aqui, eu coloquei no livro que vai ser lançado como exemplos, casos, né, de planejamento financeiro, Estou na fila para comprar. lá no livro da Planejar. Depois eu passo o nome certinho, já tem nome, capa e tudo mais. Daqui a 2 meses a Planejar vai lançar esse livro. Então eu trouxe esse caso que eu achei um caso que mostra um pouco, né, de como as pessoas lidam com o dinheiro, mas a importância do relacionamento de longo prazo. Né? Então era um cliente complexo financeiramente, porque ele tinha ativos no exterior que ele não sabia que tinha, porque trabalhou em empresas multinacional que na época pagava, né, Ah, stock option, aquelas coisas lá. stock option e tal, uma empresa americana, mas ele recebia tudo lá fora.
E por coincidência, no momento que eu assumi o planejamento dele, teve aquela anistia, né, Ah, lá em tá. 2016, tal, para trazer os ativos para cá, e ele precisava desse dinheiro porque o dinheiro dele aqui estava acabando, e por mais que ele tinha acertado na conta dele que o dinheiro duraria até 75 anos, 75. que era o que Tá. ele tinha previsto, falei, parabéns, você acertou, agora você errou, que aos 75 anos tem muita vitalidade, triatleta e tudo mais, né? Nossa, coitado. E aí Ah, descobriu-se, felizmente, que tinha esse ativo lá fora, e a gente acabou trazendo, aproveitando toda a questão da anistia. Só que foi um processo muito, muito complexo, né? Porque é um cliente que é um cliente muito exigente, muito difícil de lidar. E muitos que tentaram, os bancos, private, resolver isso com ele, realmente não conseguiram. Agora, por que que nós conseguimos? Porque a gente foi estabelecendo com ele uma relação. Se fosse no curto prazo, pelo tipo de comportamento e a maneira como ele desafiava, você teria desistido. 2 meses depois, você fala, esse é um tá. cliente que eu não quero. Como todos no mercado desistiram dele. Né? Agora, quando a gente estende o relacionamento, você passa a entender família, esposa, os 2 filhos, e Ele entende a era, tinha história, 75 anos, mas tinha todo esse contexto familiar. e Felizmente tinha estavam todos vivos. todos vivos, mas tem um casamento também anterior, que ele também cuidava, embora não tivesse obrigação. Então, nos 2 anos que a gente foi trabalhando juntos, você foi vendo todo esse contexto. Você vai olhando para a vida da pessoa, e não só pela questão financeira. Né? Esse cliente hoje é cliente nosso, mais do que nunca, Imagino, né? porque depende exatamente do capital acumulado para manter nessa qualidade de vida. E a única coisa que ele quer conversar nas reuniões que a gente faz por mês não é CDI, não é como está a carteira, é só olhar para a curva de vitalidade. A reunião dura 5 minutos. Caramba. Só que por que que dura 5 minutos? Porque a gente estabeleceu uma relação de confiança. Tá. E o risco até para o planejador, quando ele chega nesse estágio, né, da relação de confiança, é que o cliente já não quer que você prove mais nada. Né? O Uhum. que você disser para ele, ele vai aceitar. Então, a técnica ela é importante, como foi, para conquistar. Agora, para você reter, é o relacionamento. E os nossos planejadores, por curiosidade, que é um pouco do reflexo que aconteceu nos Estados Unidos. A carreira do planejador financeiro lá fora, ela nasceu como uma segunda carreira, por causa das É. complexidades do sistema de previdência, porque passou a ser exigido que as empresas entregassem a previdência privada para os colaboradores, né, o 401k lá, o 401k, e para quem conhece o produto previdenciário, é um produto complexo. E ele, por si só, já é uma ferramenta que cobre todas as áreas do planejamento financeiro, né? Porque é uma ferramenta de planejamento sucessório, de eficiência fiscal, de aposentadoria. Então, por ser complexo, porque você tem duas fases, né? Tanto de acumulação quanto de desacumulação, que o produto funciona de forma diferente, começou a surgir o planejador financeiro. E o planejador financeiro era uma pessoa que vinha do mercado financeiro que estava numa segunda fase da vida. Geralmente, então, o cara estava na última milha da vida profissional dele, agora eu vou fazer o quê? Bem, uma coisa que não me ocupe 100% do meu tempo e eu posso usar a minha Que é experiência. um trabalho consultivo. A Tá. carreira começou assim lá. Claro que foi mudando com o tempo, porque daí a carreira passou, né, a também fazer, se passou as universidades, né, passaram a entregar cursos, né, para você se formar em empreendedor financeiro. Então a idade começou a mudar um pouco, mas se você olhar os planejadores financeiros hoje nos Estados Unidos, eles estão realmente envelhecendo, né? E o risco dos Estados Unidos é não conseguir, para o tamanho da população, repor o número de planejadores Ah, é? financeiros independentes, Então, os mais novos não estão indo no mesmo ritmo no necessário. mesmo ritmo necessário. Tá. Então, eles estão ampliando muito mais nas universidades, enfim. Porque aí você concorre, como é uma carreira, lá está concorrendo com a carreira de medicina, a Certo. carreira de engenharia, coisa que aqui no Brasil a gente está naquela fase inicial, que os planejadores, eles vêm porque eles estão numa segunda carreira. Eu sou CFO de uma empresa, gosto de lidar com o dinheiro, aprendi a lidar para mim, comigo, né, com as minhas finanças, ou quero fazer isso profissionalmente porque eu gosto. E o que vem de planejadores financeiros, eles vêm de carreiras que não necessariamente são carreiras desenvolvidas no mercado financeiro. Vem de diversas outras áreas, de diversas outras indústrias. Agora, o que é importante no planejador para que ele tenha sucesso? Nessa fase em que a gente está de mercado brasileiro? É a experiência de vida. Né? Porque a técnica, Olha, ela interessante. contribui para você ter uma relação mais transacional. Agora, a experiência de vida,
Nesse exemplo que eu trouxe desse caso, que você fala com o cliente 5 minutos, você fala com o cliente 5 minutos porque ele confia em você. Talvez porque você tem uma vivência e ele se identificou com isso. Né? Ele fala, poxa, a comparação aqui não é olhar qual é a riqueza do Carlos. Eu vou confiar no Carlos porque o Carlos demonstrou que ele conseguiu acumular uma riqueza, né? Não é pelo que o Carlos tem, mas é pelo que o Carlos é. Então, Sim, é diferente. Quando você fala no mercado de investimentos, é muito isso, né? sim, É mais o ter do que o ser. No isso. mercado de planejamento, não é isso. Você vai ser reconhecido mais pelo que você é, por isso que sua experiência de vida começa a pesar, do que pelo que você tem. Tá? Talvez fazendo só uma comparação, um sujeito que tem 50 milhões, mas está infeliz, qualquer motivo, tá, tal, e um sujeito que de repente juntou 5 milhões, mas está feliz. Eu tenho o que eu preciso. Esse cara tem 10% do que o outro tem, mas está bem resolvido. Ah, é mais ou menos isso. É o que mais acontece. Tem clientes que têm renda de R$ 4.500 e está feliz, porque gerou uma renda passiva de R$ 4.500 e Que para ele, desacelerou aos 50 anos, mantém a sua renda ativa, porque, como eu comentei, é muito importante para a pessoa se manter ativa, e está bem. Eu tenho clientes que realmente têm patrimônios de, sei lá, milhões mesmo, tá? Estão falando de 200, 300, 400 milhões, mas que não vive feliz porque o dinheiro trouxe uma série de problemas. Disputas familiares, brigas entre tá. irmãos, né? Casos, por exemplo, de morte na família, e que os irmãos herdaram, por exemplo, R$ 500 milhões, né? Porém, ninguém confia em ninguém Nossa, e isso está lá, né? Passível de judicialização. Né? Faz parte do espólio e sabe-se lá quando conseguiremos destravar esse espólio. tem dinheiro para caramba, mas não tem nada. Então, o conceito do que é ser feliz, e aí volta ao início dos objetivos, Era exatamente o que eu estava né, pensando. Mas diga aí. tem muito mais a ver com. é, é, a gente olha muito o que falta, né? Esse é o erro. E a gente Ah, esquece evolui, de, Carlos, acho isso de importante. avaliar o que a gente já tem. Porque as pessoas que nos procuram têm uma média de idade de 40 anos. Então, normalmente vem entre 35 e 45, mas tem uma Dá média de depois os idade dados demográficos, de então. Mas 40 anos. ah, E aí, aos 40 anos, a pessoa já está ali numa carreira que está numa fase, que está entrando na fase de platô, tem aí ainda de vida profissional mais de 20 anos, e não necessariamente ela quer continuar, né, na carreira, ela quer mudar, mas já está num platô. Então, ela já tem, para a grande maioria, ela tem ali um certo acúmulo patrimonial. E ela está sempre buscando o que falta. E quando você fala para ela que não, vamos olhar o que você tem, né, você já começa a mudar a sua relação com o dinheiro. E nessa relação com o dinheiro, o ser feliz não é você ter muito, mas é saber viver com pouco. E o pouco não é ter uma vida espartana, nessa frase que eu coloquei, né? Não é ter uma vida você restrita, falou pouco assim, então tem que... é ter o Ah, que é para você suficiente. O que é suficiente para você? O que é suficiente para mim? A gente trabalha dentro dessa suficiência financeira. Aquele gap da curva de vitalidade ali, é, não necessariamente a curva ela não muda com o aumento da renda. Invariavelmente, o que acontece? A renda aumenta, porque a gente vai trabalhar melhor essa alocação, enfim, essa disponibilidade de poupança, destravar ali consumo, né, inadequado para gerar mais poupança, mas a renda, mas os objetivos, eles são ajustados. A gente vai fazendo exercício, a pessoa vai ajustando esses objetivos dela, e aí a curva fecha, o gap ou elimina. seja, também tem um jeito, de repente, do cara olhar para assim, pensa se você realmente quer isso, sem saber, de repente a pessoa começa a pensar, "Eu preciso. Daqui a pouco você vê os objetivos vão reduzindo, mas não vai reduzindo naquela coisa, ai, que tristeza. Não, o cara vai percebendo, é mesmo. É isso, mais ou menos. Como a gente vai mudando, a vida nossa é um filme, ela vai mudando, você vai passar a entender melhor o que é o suficiente para você. Então, esse gap, ele é eliminado pela suficiência financeira. Então, quando eu falo que é viver com pouco, significa você viver com o que é suficiente. Quando você ajusta essa suficiência, aí a gente encontra esse ponto de equilíbrio
né? E que eu costumo sempre trazer, que é assim, você viver bem a vida toda, né? Então, e esse é o ponto do suficiente. Cada um tem o seu suficiente. O suficiente é aquela coisa, talvez, bastante subjetivo. O que é Hum. suficiente? Ó, eu consigo viver feliz dessa maneira. Consigo É. viver feliz com 4.000. Por quê? Porque, por exemplo, eu gosto de fazer não sei o quê, que esse dinheiro eu consigo fazer. Não preciso, por exemplo, fazer isso, que é legal, mas não me deixa tão satisfeito. Essa família dos 500 milhões, que eu tenho acompanhado muito de perto já há anos, quem está liderando isso precisa de bem menos para ser suficiente, para ser feliz, para estar tranquilo. E pagaria tudo. Olha que dicotomia não, mas olha que contradição que eu estou dizendo aqui, né? Para poder se desvencilhar de tudo isso e ficar só o que é suficiente para ele, que é bem menos do que ele tem como herança, quando compara com a dor de cabeça, né? E infelizmente essa desarmonia familiar para lidar com esse legado, né? Nossa, que coisa impressionante, né? Essa questão do suficiente tem muito realmente a ver com aqueles objetivos e é uma construção mesmo, então. Na verdade, você vai construindo isso. É uma construção. Você não consegue fazer isso. As pessoas, quando vêm, exatamente pela falta de conhecimento, elas não conseguem chegar imediatamente no que é suficiente, né? A suficiência, ela vem com o tempo. Porque perceba aquela pergunta que a gente falou aqui no início, né? O que você veio fazer no mundo, que é o resumo, É, você vai aprendendo isso com o tempo. Você traz como exercício os seus principais objetivos, mas isso vai realmente mudando com o tempo. nossa, é bonito, hein, cara? É engraçado porque a gente falou essa conversa nossa aqui, até agora, falamos de taxa de juros, falamos até um pouquinho do CDI, o que que você quer acompanhar o CDI e tal, mas a gente falou de pessoas, né? A gente falou de pessoa, falou de bem-estar, falou de Uhum, saúde, não falou de uhum. CDI, macroeconomia, taxa de juros, ação, nada disso, né? Isso tudo acaba para as pessoas que buscam bem-estar, isso gera mais ansiedade. Então é contraditório, porque isso afeta o bem-estar das pessoas, né? Não que as pessoas não tenham que buscar conhecimento o suficiente para elas poderem tomar as decisões, porque o planejador financeiro não decide pelas pessoas, ele recomenda. E ele Tá, recomenda educando, porque ele vai trazer diferentes cenários. Até porque nós temos os nossos vieses. Talvez eu acredite mais, né, no modelo de carteira de investimentos por asset allocation, talvez eu acredite menos em determinados ativos, sei lá, como criptoativos, quando se fala de planejamento patrimonial, mas esse é o meu viés. Agora, se você, Hudson, gosta, né, e quer arriscar um pouco nisso, não tem problema nenhum. Só que o que cabe ao planejador não é eu dizer para você, faça isso, faça aquilo. Porque quando eu me posiciono dessa maneira, com certeza essa minha orientação está carregada daquilo que eu faria para mim. Mas aquilo que eu faria para mim não serve para o Hudson. nossa, que desprendimento, hein? Então, o que o planejador tem que fazer, por isso que é uma carreira complexa, né, e exige maturidade, ele apresentar cenários, né, e fazer toda uma análise de cenário. Né? Se você tomar essa decisão, quais são os benefícios e os riscos? Nesse outro cenário, os benefícios e riscos. E mesmo que eu não acredite, ou não concorde, no final quem vai decidir é sempre o cliente. Né? Por isso que é muito, muito importante que as pessoas busquem educação e o planejador eduque o cliente. Isso é importante. Acho que o planejador, o assessor, todo mundo que trabalha com cliente no investimento, em planejamento, tem uma função, que Uhum. está uma função que está implícita, educação do cliente. Isso faz todo sentido, todo sentido. Carlos, a gente está chegando ao fim e eu queria te perguntar então o seguinte: o que que você olha assim, situação dos seus clientes? Qual é um pouquinho cliente típico? Eu falei dados demográficos. Conta um pouquinho, basicamente, quem está procurando planejamento financeiro hoje no Brasil? A nossa base ela está dividida, Essa é uma base de 100 mil. Essa é uma base de riqueza para fazer pesquisa, né? ela tem assim, e talvez seja o reflexo mesmo da demografia do Brasil. 40% a gente fez ali uma classificação, 40% de endividados, né? E não tem nenhuma reserva financeira. Né? Então a pessoa realmente vem Tem com um dívida e problema sem de dívida reserva. e sem reserva. Tá, Agora, o fato de ter dívida não significa que ela não tenha patrimônio. Né? A tá. gente está falando desses 40%, 80% uma renda acima de R$ 5.000, que já é topo de pirâmide, né? Quando fala 5 mil No reais, a gente está falando de Brasil, 10%. A gente falou de uma renda média de R$ 2.500, então 5 mil
já está ali entre os 10% da população economicamente ativa. Então, são pessoas que têm patrimônio, mas têm dívida e não têm liquidez. Né? Quando eu falo tem patrimônio, tem imóvel, carro, né? Mas não tem Então, que liquidez. vendesse. E esse nível de endividamento inclui também a dívida do carro, a dívida do imóvel. Tá. Que é uma dívida considerada boa, do porque imóvel, pelo menos principalmente, constrói né? patrimônio, o carro deprecia, mas ainda assim tem um ativo, se precisar quitar a dívida, vende o carro, né? Mas o pior problema é a dívida ruim no cartão de crédito, normalmente. Eles estão endividados no cartão de crédito, cheque especial, que são juros mais altos. Tá. 40%. Os outros 40% tem dívida também, mas tem liquidez. Né? Ou seja, já investe, já tem ali uma certa reserva, insuficiente, mas também tem patrimônio. Né? Mas Também na aquela- faixa dos 5 mil reais, aí subindo para 10 mil de renda. Tá. Essa pessoa ela tem liquidez suficiente para. Ele tem investimento suficiente para pagar a dívida se precisar. Não Não, necessariamente. não, então, ok. Né? Não é um credor líquido, é um devedor Isso, líquido. Tá exato, bom. exato. Ok. E a gente tem 20%, que aí nós estamos falando de um público que nos procura, e aqui a gente trabalha mais low profile, porque a nossa plataforma, o nosso modelo é para atender esse cliente que é o afluente, Tá. que são esses 80%. Né? Tá. O endividado, que a gente chama ali de cliente do varejo, né? E vamos chamar o alta renda, porque Tá. ele tem uma renda, não necessariamente tem a liquidez suficiente, mas né, tem um potencial de gerar né, uma administração ali do seu patrimônio ao longo do tempo. E os 20% são os clientes que a gente coloca ali, o wealth, que aí varia um pouco, né? A gente tem uma linha de corte ali de 3 milhões de patrimônio, né? Mas a gente... Patrimônio financeiro. Isso, patrimônio financeiro. A gente avalia entre 1 a 3 milhões para poder ver se 1 milhão fica mais perto da alta renda ou se vai para o wealth, enfim. Mas aqui a gente atua sim, mas de maneira low profile. Toda a nossa comunicação, todo o nosso modelo é para esses 80%. Tá. A faixa de idade está concentrada quando você faz uma curva normal ali, né? Fica bem ali. Fica entre 35 e 45 anos, mas com, assim, a maior parte 40 anos de idade. Tá. 40 anos de idade, normalmente, quando a pessoa vem sozinha, né? Você tem ali uma relação que é 60-40, 60% homens, 40% mulheres, né? Quando eles vêm fazer o cuidar da saúde financeira sozinhos. Tá. E aí, quando você fala de casal, aí normalmente é a mulher que toma a frente. Né? Tem mais consciência. Por causa de filhos, né? Questão de escola e assim por diante. Então, esse tem sido assim o perfil, tanto do cliente que a gente alcança diretamente, mas a gente também alcança essas pessoas dentro das empresas, que a gente leva, né, como um programa de benefícios para as empresas. E aí o recorte demográfico ele é o mesmo, né? Interessante, interessante. Carlos, infelizmente, chegamos ao fim. Aliás, essa vai ser uma conversa, não tem mais, hein? Muito boa conversa, cara. Essa sua visão de investimentos, assim, apaixonado por ela, cara. Muito boa mesmo. Muito obrigado, Carlos. Eu que agradeço, Hudson. Até uma próxima oportunidade. Agradeço aí a sua audiência. Obrigado, Carlos. Um grande mais. abraço, cara. Muito bom. Tchau. Gente, mais um episódio de Investimento Aberto, hoje com Carlos Castro. Imperdível. Imperdível. Obrigado, Carlos.